Eu sou presbítero da Igreja Nacional Verbo Nazareno e ajudo o meu pastor. E quando ele viaja, eu cuido da igreja. Vou começar a falar do meu testemunho de quem eu era antes de conhecer Jesus. Quando era membro de igreja apenas não convertido, eu era um crente rebelde. Vivia na igreja e no mundo. Bebia bebidas alcoólicas e estava todos os dias dentro da igreja louvando a Deus. Uma feiticeira que não gostava de crentes mandou uma obra maligna de feitiçaria que atingiu a minha cabeça. Senti uma dor forte na cabeça. Tomei um analgésico e me deitei na cama para descansar. Comecei a ficar com as vistas escuras. Estava vendo as coisas embaraçadas. Os meus pensamentos estavam falhando. E a minha consciência foi tirada do meu corpo. Fui conduzido por um túnel que me levou ao inferno. Ao chegar ao submundo das trevas eu vi ateus no inferno. Eles se arrependiam de não terem acreditado no inferno e no diabo. Minutos depois, um demônio vinha arrastando uma modelo que estava com as mãos e pés acorrentados. Essa mulher não estava acreditando que o inferno existia. Ela perguntou se todo aquele pesadelo era um sonho e fechou os olhos. O demônio arrastou aquela mulher igual se faz com um animal na corrente. O demônio disse: "Pensa que é um sonho. Nunca vai acordar desse pesadelo. Vou fazer ficar real." A mulher foi jogada na cela de tortura, onde o chão começou a brotar fogo incendiando a cela daquela mulher. As suas carnes começaram a cair no chão deixando somente o esqueleto. Havia muitas celas parecendo um presídio onde as pessoas são torturadas. Um homem que estava preso em uma dessas celas tomou uma carga elétrica que da sua boca, nariz, ouvidos, olhos e cabeça começaram a sangrar. O seu corpo foi carbonizado com aquela alta tensão da descarga que recebeu. A modelo que pensou ser um sonho percebeu que aquilo não era um sonho. É tão real como o mundo que vivemos. Essa modelo havia morrido dormindo e não acordou mais. Por isso ela pensou que era apenas um sonho. Eu ouvi os gritos e o lamento dela quando disse que pensava ser o inferno um lugar de invenção humana. Ela, quando ainda era viva, chamava os crentes de fanáticos e dizia que o diabo não existia, que era apenas um folclore de crenças, uma mitologia da igreja. Ela dizia: "Não vejo o diabo. Como pode ele existir?" Quando vi a moça em pânico e sendo atormentada, clamei o sangue de Jesus e pedi para ele me tirar dali. Quando clamei o sangue de Jesus, houve um estrondo no inferno. Todos os demônios olharam para mim com ódio. Um deles disse: "Não fale esse nome aqui." Eles bateram em mim e me levaram perto de um lugar onde tem muitas orgias sexuais. As mulheres são forçadas a praticarem sexo com os demônios. Elas sentiam muitas dores em seus atos sexuais com os demônios. Prostitutas, homossexuais, lésbicas e transexuais eram obrigados a fazerem sexo com os demônios. Tudo o que eles faziam na terra tinham que fazer no inferno. Também vi os homens que praticaram estupro e na terra sendo atormentados. Vi serpentes venenosas picando pessoas que tinham os seus corações venenosos na terra. Fui jogado em um abismo cheio de fezes, insetos e micróbios. Eu tentava sair daquele buraco profundo. Fazia esforço para sair daquele poço podre e fedido. Mas ele era muito liso. Parecia que tinha óleo. Eu escorregava e caía na lama daquele poço. Os micróbios entraram na minha pele e me comiam por dentro. E os insetos parecendo besouros me devoravam por fora. Sentia muita dor por causa dos vermes carnívoros que se alimentavam dentro do meu corpo e também dos besouros infernais. Eu comecei a me arrepender de todos os meus pecados. E já sem esperança dizia para mim mesmo que merecia aquele lugar. Ali no inferno eu vi aranhas, moscas, escorpiões e outros insetos. Todos eles torturavam as pessoas. Muitos insetos diabólicos existem ali, insetos atormentadores. Quando eu me arrependi, uma força maior me fez desaparecer daquele lugar. Jesus queria que eu me arrependesse para tirar a minha alma daquele lugar. Eu me encontrava em uma cisterna profunda e preso sem poder sair. Quando ele me resgatou, a minha alma estava acima das nuvens, e comecei a ter visão do futuro. Olhei para o país de Israel, e vi uma multidão cercando o povo. De repente, fogo do céu desceu e consumiu toda aquela multidão. Chuvas de fogo começaram a cair na terra destruindo tudo parecendo um inferno. Havia chamas por todos os lugares. A terra tinha sido purificada com a chuva de fogo que caiu por todo o planeta. E ainda carbonizou toda a multidão que cercavam o povo de Israel. Satanás foi lançado no lago de fogo. Eu vi na visão o dragão sendo lançado. A sua derrota foi selada para sempre. A terra e o céu começaram a passar por uma transformação. A cidade santa que estava nos ares desceu para a terra que havia se transformado em um grande jardim. A terra já não era mais aquele planeta que foi devastado pelo fogo. O
globo terrestre foi transformado em um jardim. Um homem de branco que não conseguia ver o seu rosto desceu para a terra junto com milhares de anjos. O tabernáculo de Deus estava com os homens. Deus estava habitando junto com os povos na terra. Tive outra visão da terra devolvendo todos os corpos enterrados. Também de dentro dos rios e mares saíam os corpos. E o inferno devolveu todas as almas para entrarem nesses corpos mortos. Eu os vi ressuscitarem e fazerem uma grande fila. Uma voz disse: eles vão ser condenados, e receberão cada um a sua sentença. Vi na frente dessa fila um trono branco, e vi o lago de fogo esperando os condenados. O lago parecia um mar, de tão grande, não dava para ver o fim. Depois essa visão desapareceu diante dos meus olhos. Uma voz disse: a igreja não está resistindo às dificuldades do fim dos tempos. Vou falar o que passo por servir a Jesus. Igreja, eu enfrento dificuldades todos os dias. Irei estar orando pelos irmãos que estão passando por vários tipos de provações nesse momento. Jesus irá acalmar o mar e o vento na vida dos seus servos. Depois do meu arrebatamento, fui fazer uma visita aos Estados Unidos para conhecer. Fui a uma conferência de um avivamentalista. O preletor que pregou era um homem que eu acreditava ser usado pelo Espírito Santo. Esse homem fez uma oração com imposição de mãos sobre a minha cabeça. Ele disse que a partir daquela noite a minha vida iria mudar para melhor. Recebi aquela falsa profecia e senti o meu corpo pegar fogo. Voltei para minha casa e minha vida começou a piorar. Os demônios começaram a aparecer para mim. Eles começaram a quebrar pratos, copos de vidro, batiam na porta do meu quarto. Eu ouvia barulhos de pisadas e socos na parede da minha casa. Eu repreendia pensando que tinha recebido a autoridade daquele pastor. Comecei a orar a Deus pedindo misericórdia. Fui para a rua pegar o ônibus para voltar ao hotel que estava hospedado. Antes de pegar o ônibus, uma mulher enviada por Deus me parou na rua e disse: aquela unção que recebeu naquela conferência diabólica, por isso que estás passando por provações. Mas Deus cortou de ti a unção do falso profeta. E os demônios não vão mais lhe perturbar. O que eu descobri depois de ter sido enganado com a falsa unção. Estudei o assunto, e descobri que uma pessoa não pode passar sua unção para outra porque está viva. E a unção ministerial é como um arado que não pode largar. Passar a unção é a mesma coisa de passar o ministério e deixar de ser o profeta de Deus e colocar outra em seu lugar. O que não pode existir é dividir a unção que Deus dá para que alguém faça o seu trabalho. Se a unção não é concedida por Deus, e o homem pode conceder a sua unção para outro, então ninguém precisa mais orar para receber. É só pedir um pouco de azeite para quem tem, e fazer a obra. O que ora muito e recebe a unção do Espírito Santo, tem que passar a sua unção para uma pessoa que não gosta de orar. Como posso passar a minha unção para um crente que está em pecado e ainda receber? Isso não existe, e são doutrinas dos avivadores. Eles podem passar as suas unções, mas não provém do Espírito Santo, e sim deles próprios. Eles dão aquilo que têm, e a igreja, sem saber de que fonte vem aquela unção, recebe. Os avivadores são mentirosos, e Satanás tem enganado a muitos com fogo estranho. Isso tudo é uma farsa para exaltar esses falsos profetas na mídia. Se alguém quer unção, busque o seu próprio azeite. Não corra atrás de unção de falso profeta. Somente Deus é quem derrama a unção. Ele tem poder para isso. O homem não pode passar a unção. Ele não tem poder para tal milagre. Aonde os falsos profetas vão, eles levam águas sujas para manchar as suas vestes brancas. Eles saciam os famintos com iniquidade e pão imundo. Malaquias 1:7. Aonde tem falsas religiões e falso cristianismo, os demônios têm se aproveitado para invadirem as vidas das pessoas inocentes. E aonde há falsa religião onde se adoram imagens, os demônios têm roubado a adoração que pertence a Deus através de objetos. A única maneira deles receberem adoração é se escondendo atrás de acessórios sagrados e imagens. As pessoas jamais adorariam ao diabo na forma de uma imagem de serpente. A sua natureza maligna é desprezada. As pessoas preferem adorar um santo de gesso que é apenas um objeto, ao invés de adorar a Satanás. Se ele aparecesse à pessoa, o único jeito dele ser adorado é se escondendo atrás de uma estátua de rosto bonito. Somente assim ele é adorado. Por roubar a adoração de um objeto, ele sabe que Deus não suporta a idolatria. Se aproveita e tira vantagem de tudo isso. A palavra de Jesus foi a ponte que me ligou a ele, e a ponte que me separou do pecado. Foi através da sua palavra que fui transformado, e tenho comunhão com Jesus. Foi a palavra que construiu um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo.
Foi através dessa palavra que eu fiz uma aliança eterna com Jesus Cristo que me levará até o céu. Recebi 3 profecias de uma falsa profetisa. Ela disse que Jesus iria tirar o meu carro. Um demônio usou um ladrão para me assaltar e levar o meu carro. Dobrei os meus joelhos e orei a Deus perguntando por que ele permitiu o diabo de roubar o meu carro, o único automóvel que tinha para fazer a obra de evangelismo. O Espírito Santo disse: não fui eu quem permiti, e também não falei na boca daquela mulher. Essa mesma mulher me entregou outra profecia dizendo que a missionária Doralice seria minha esposa. Orei a Deus pedindo um sinal se era verdade. Eu conheci a missionária há 1 ano, e nunca vi ela ter nenhum compromisso sentimental. Poucos dias depois, Deus me deu um sinal. O esposo dela, que também é um missionário, chegou do Chile. Aquela profeta mentiu. Doralice não era solteira igual ela disse. A missionária é casada com um homem de Deus. Essa profetisa entregou várias profecias de casamento e conseguiu unir vários irmãos formando casais. E muitos casamentos unidos por ela e não por Deus terminaram em divórcio. Essa profetisa me deu uma profecia de um novo emprego. E uma empresa me chamou para trabalhar com grande salário. Comecei a viajar com essa empresa. À noite já não conseguia ir para a igreja. A profetisa disse que Jesus iria me colocar em uma grande empresa. Mas essa profecia não era de Deus. O diabo queria me tirar da obra de Deus. Por isso que ele abriu essa porta de emprego. O dono dessa empresa era maçom. E todos os seus funcionários ele entregava a alma para o diabo. Jesus me mandou sair desse emprego. Jesus me revelou que ela era uma feiticeira disfarçada de pastora. Eu vi todas as profecias dessa mulher se cumprir. E o diabo fazia acontecer tudo que saía da boca dessa mulher. As 3 profecias que ela me passou se cumpriram. Mas eu quero dizer à igreja que mesmo as profecias se cumprindo não significa que sejam de Deus. Larguei do emprego e fui fazer a obra de Jesus. O salário desse emprego era alto. Isso foi um teste para ver onde estava o meu coração. Passei dificuldades financeiras, mas nunca passei fome. Eu levei o evangelho e passei dificuldades, mas Jesus me abençoou. Ganhei 2 carros e trabalho na pequena loja que ele me deu. Estava evangelizando um jovem. Ele era viciado. Um homem chegou e apontou a arma na frente dele e não conseguiu atirar, porque o jovem estava perto de mim. O homem apertou várias vezes o gatilho, mas nenhuma bala saiu. A graça que está em mim protegia o rapaz. A morte não levou esse jovem porque estava comigo, e os seus dias de vida foram prorrogados. O Senhor me levou até uma grande igreja que fazia um bom trabalho social. A igreja oferecia alimentos, roupas e tratamento odontológico, e muitas pessoas diziam que essa igreja era verdadeira. O Senhor me mostrou dentro dessa igreja um grande demônio dentro dessa catedral. O Senhor me revelou dizendo: esse é o espírito enganador da caridade. Essa igreja usa essa estratégia caridosa para arrebanhar muitas almas ao inferno. A minha verdade não está nesse lugar. O povo tem que ficar em alerta. Nem todas as igrejas que fazem boas obras são verdadeiras. As obras sem a fé morta. Eu via os sorrisos artificiais de falsidade dos obreiros enganadores. Faziam as pessoas pensarem que eles estavam alegres por ajudarem o povo pobre. O pastor dessa igreja era da maçonaria. O Senhor está no barco de cada um de vocês. Mesmo em silêncio, a sua presença em nossa vida nos traz segurança. Ainda que Deus não responda ao nosso clamor, Ele está contemplando e se agradando da sua fé. Ainda que as ondas e as tempestades venham a nos assolar, não temeremos, porque sabemos que o Senhor não está morto nem com as suas mãos encolhidas. Podemos sim atravessar o mar agitado dentro desse barco, mesmo nos sentindo sozinhos. Pela fé, creia que Jesus está ao seu lado. O Senhor abriu o mar para seu povo passar, e abrirá para sua igreja passar pela turbulência. Assim como Pedro caminhou por cima das águas agitadas do mar, Jesus fará os seus santos passarem por cima de suas provações e triunfarem nas dificuldades. As bênçãos que Deus tem para entregar a cada irmão não são fáceis, têm que serem aprovados. Deus vai dar orientações a cada um de vocês para obtê-las. Conquistem as bênçãos de Deus vivendo uma vida correta diante dele, não fazendo petições materiais interesseiras. Tudo o que é de Deus é valioso, e para ser alcançado é com muita luta. Ninguém consegue uma grande bênção de Deus porque é como ouro precioso escondido debaixo da terra. Para retirar o ouro precioso precisa fazer grande esforço para conseguir. Sem trabalho não há como conquistar essa pedra preciosa. Tudo que é valioso está em lugar de difícil acesso, no fundo do mar ou debaixo da terra. Para retirar é cansativo e trabalhoso. Assim são as bênçãos dos crentes que estão em lugares escondidos, onde eles têm que procurar e achar. A oração a Deus vai dar a direção certa. É o mapa para localizar o seu tesouro.
A oração irá confortar o seu coração por causa do cansaço de tanto esperar. A oração vai lhe dar paciência para localizar a sua bênção. A oração dá forças para continuar e vontade de vencer. É necessário forças para cavar a terra e achar o seu tesouro. O trabalho é cansativo e muitos desistem de lutar, mesmo sabendo que estão na direção de Deus. Se Jesus lhe deu o mapa da localização da sua bênção, que é a Bíblia, ele vai lhe orientar. Então nunca desista. Qual é a bênção que deseja? A libertação do seu esposo ou a conversão do seu filho? A salvação da sua família ou está em busca dos dons do Espírito Santo? A minha maior bênção foi a minha transformação. Eu tinha excesso de ira incontrolável que cegava o meu entendimento. Isso me fazia praticar coisas que não podia consertar. As minhas emoções eram instáveis e os sentimentos eram frágeis. Eu me magoava fácil, chorava por qualquer motivo, não perdoava e ainda ficava triste por qualquer coisa. Essa instabilidade emocional me fazia querer discutir e ofender a pessoa através da ira do meu coração. Jesus mudou a minha vida. Sou outra pessoa, e fui liberto do meu temperamento forte. Se estiver orando, acalme e espere. O Senhor Jesus reina em cada vida que lhe serve. Que a sua comunhão esteja sobre vós. Amém.